Paz do Senhor, irmãos. Vamos ler juntos. Efésios capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Efésios 1. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até que ao resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Eu quero fazer a introdução dessa palavra. A gente leu Efésios 1. Eu quero fazer uma pequena introdução com Romanos 12, que o Senhor ministrava ao meu coração a respeito dessa exposição. Romanos 12, a palavra de Deus diz assim, que nós somos transformados de acordo com a renovação do nosso entendimento. A transformação, ela ocorre primeiro na nossa mente. Então nós precisamos ter a nossa mente primeiramente renovada, para que depois as nossas atitudes e a nossa vida sejam transformadas. Tudo vai começar primeiro na nossa razão, na nossa mente. E por que eu devo ser transformado? E por que eu devo ter a minha mente renovada para ser transformado? Ele conclui o versículo dizendo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu concluo que só experimento a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para mim, à medida que eu sou transformado. Aí às vezes a gente passou a semana se perguntando assim, meu Deus, por que na minha vida é tudo tão difícil? Por que a minha vida é tão miserável? Por que parece que as promessas de Deus, tudo que eu já ouvi da parte de Deus, parece que não se aplica a mim? Por que eu não experimento a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Aí o Senhor me fez lembrar de Lucas 5, onde ele diz
que Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Jesus está falando isso. Para algumas pessoas que perguntaram para Ele a respeito do jejum, Ele dá uma explicação e Ele vai dizer: olha, eu não coloco vinho novo em odres velhos. Ou seja, se a mente de vocês não for transformada, vocês não estão preparados para receber a novidade que eu vim trazer. É essa a resposta que Ele dá para eles. Então, muitas vezes, nós não vivemos algo novo da parte de Deus, e nem as bênçãos, e nem as promessas que Ele já conquistou para nós, porque a nossa estrutura não está transformada. Ele não vai colocar um vinho novo em odres velhos. Aí Ele ainda conclui e fala assim: porque senão eu vou perder o vinho e o odre. Essa é a importância de nós sermos transformados. Todas as bênçãos que Ele tem para nós vamos ver na exposição bíblica, já estão certas, já estão liberadas. Já está garantido. Mas nós não temos estrutura correta para receber. E se Ele nos der agora, enquanto não temos estrutura, enquanto ainda não formos transformados, Ele vai desperdiçar tanto nós quanto a promessa. Nós não temos preparo para receber, às vezes, as coisas que Ele já liberou para nós. Já pararam para pensar? Ele não falha, as promessas dele são certas. Então, por que na minha vida eu não vejo acontecer? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não vejo acontecer na minha vida, parece que tudo é tão difícil. Senhor, cadê as suas promessas? Vamos parar para pensar se a nossa estrutura comporta o que Ele prometeu. Se nós estamos vivendo a transformação para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa transformação não vem de um emocionalismo, não vem de um arrepio, vem do entendimento primeiramente. Eu compreendo. Em uma das epístolas de Pedro, que eu não lembro qual, ele fala assim: estejam sempre prontos para que, quando perguntarem para vocês, vocês consigam explicar a razão da vossa fé. A nossa fé é racional. O primeiro nível é o meu entendimento. Eu sou exposta às verdades do Evangelho, chega primeiro aonde? Na minha mente. Para que depois o Espírito Santo me convença e mude as minhas ações. Mas o primeiro lugar onde eu sou alcançada é aonde? A mente. Eu preciso ter o meu entendimento mudado, para que eu tenha uma transformação que faça com que a minha estrutura esteja pronta para experimentar a vontade de Deus para mim. E é nesse sentido que eu trago essa exposição de Efésios 1. Aqui nós vamos ver algumas coisas que nós precisamos compreender. Não é arrepiar, não é girar no manto, não é sentir um arrepio, chorar de emoção, embora isso seja maravilhoso, muito bom e aconteça. Mas tem coisas que nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos. A gente precisa saber essas coisas. A transformação começa aqui. Então, o objetivo dessa exposição é que você entenda as verdades imutáveis da palavra de Deus e seja transformado. E que vocês tenham estrutura para receber tudo que Jesus já conquistou na cruz para vocês. E a carta de Paulo aos Efésios é um presente para nós. É uma carta de amor para nós. Ela é extremamente profunda, mas ela é muito prática. Os 3 primeiros capítulos, a gente vai ver que ele lança bases de doutrina. Efésios 1, 2 e 3. Aquilo que nós temos que saber. E os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, aquilo que nós devemos fazer. Então, primeiro eu tenho que saber, para que depois eu faça. Então, qualquer prática cristã que advém de uma falta de entendimento é uma religiosidade vazia. Primeiro eu entendo, eu compreendo na minha razão, e depois eu pratico. Quantos já ouviram a seguinte resposta? Eu já ouvi isso várias vezes. E graças a Deus, desde pequeno, eu sempre fui exposta à escritura, estudo bíblico, escola bíblica. E eu sempre odiava ouvir essa resposta. Por que fulana você não faz tal coisa? Por que você não bebe? Por que você não participa do Halloween da escola? Por que você não vai na festa junina? Por que a pessoa fala assim, porque a minha religião não permite?
Que resposta vazia. Ela está praticando algo sem entender o porquê que ela pratica. Por que você faz assim? Por que você se comporta de tal maneira? Por que você não vai? Por que você não bebe? Por que você não isso? Porque minha religião não permite. Eu pratico uma coisa que eu não sei nem por que eu pratico. Eu não entendi nada, eu só vou para a prática. A gente precisa entender primeiro. E o foco dessa mensagem é o que nós devemos saber enquanto salvos. Tem algumas coisas que nós precisamos ter claro na nossa mente. Tem algumas respostas que a gente tem que estar na ponta da língua afiado para quando alguém perguntar a razão da nossa fé, a gente saiba falar. E também para que a gente possa ser transformado por isso. Primeira coisa que eu aprendo aqui em Efésios 1. Efésios 1 vai falar de muitas coisas que nós precisamos saber e essas verdades vão ser repetidas em Efésios 2 e 3 de uma forma diferente, que você em casa leia a epístola toda. É uma epístola curta de 6 capítulos, mas foque nos 3 primeiros capítulos o que você deve saber. E o capítulo 1 ele faz um resumão para nós do que nós, enquanto salvos, precisamos entender. Primeiro, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. É o que está falando aqui. Vocês foram abençoados, verso 3, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma vez que nós nos rendemos a Jesus, nós adquirimos um novo endereço. Em Efésios 2, 6, Efésios capítulo 2, vai falar essa mesma verdade de uma outra forma. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então o que eu preciso saber enquanto salvo? Eu me rendi a Cristo, então Cristo morreu, eu morri. Morri para mim, morri para minhas vontades, morri para o meu eu, morri para mim mesmo. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. É o que está falando aqui. E Cristo está onde agora? Cristo está assentado nas regiões celestiais. Eu estou assentada nas regiões celestiais com Cristo. É o que está falando aqui. Eu tenho um endereço terreno, mas eu tenho um endereço espiritual. É uma realidade espiritual a nosso respeito. Aonde nós estamos agora, se somos salvos? Em Cristo. Assentados nas regiões celestiais. E só quem está em Cristo e nasceu de novo experimenta essa verdade. Só está em Cristo quem nasceu de novo. Jesus fala para Nicodemos: é necessário você nascer de novo da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que eu preciso pensar: eu nasci de novo. Eu realmente entendi a mensagem do Evangelho e criei que ela é suficiente, a única coisa que pode me levar para o céu, é a única coisa que pode me livrar de mim mesmo. Eu entendi a minha miséria, entendi que eu preciso de um Salvador, e as pessoas querem um Salvador. Quem não quer um Salvador? Todo mundo quer um Salvador. Agora eu também preciso compreender que Ele é Senhor. À medida que eu me entreguei a Ele, e eu quis Jesus como meu Salvador, não tem como Ele ser só meu Salvador. Ele é o meu Salvador e meu dono, está no mesmo pacote. Isso é o nascer de novo. A partir desse momento que eu me rendi ao senhorio dele, que eu entendi a minha miséria, que eu me rendi a quem ele é, entendi a mensagem da cruz, agora eu nasci de novo, o Espírito Santo passa a habitar em mim, e a minha realidade é: eu estou assentada com Cristo em regiões celestiais. E toda a sorte de bênçãos espirituais já foram liberadas sobre mim, porque eu já estou nesse lugar. Eu não preciso me sentir nesse lugar, irmãos. A gente é muito do sentir. Eu não me sinto assim, que eu estou em outro lugar, que eu estou num lugar mais elevado, que eu já estou em... Você não tem que sentir, você tem que saber. Você tem que saber, é uma verdade imutável. A palavra de Deus mente? Não. Você já se rendeu a Cristo? Sim. Você já está com Ele em regiões celestiais, porque é o que a Bíblia está falando. Então eu preciso compreender isso. Então as bênçãos, elas vêm de Deus e são espirituais nas regiões celestiais. Quando a gente lê esse versículo, dá a impressão de uma coisa tão mística. Nas regiões celestiais. Não, meu querido. A realidade celestial nós já vivemos aqui.
Já faz parte do nosso dia a dia, quando estamos nele. Nós já estamos acima das coisas desse mundo. E muitos fatores terrenos que normalmente controlariam as nossas atitudes, já não controlam mais. As nossas atitudes adquirem uma nova realidade. Agora eu estou em Cristo. As pessoas não convertidas estão interessadas primariamente nas coisas desse mundo, porque é o lugar que elas pertencem. Nós não. Nós já estamos assentados com Cristo na região celestial. Isso é uma esfera de realidade espiritual para onde nós já fomos levados por estarmos em Cristo. Não está falando de um céu futuro, está falando de um céu já no presente. A Bíblia diz que a vida eterna é essa. A vida eterna nossa já começou, que nós creiamos em Cristo. Então, para nós que já cremos em Cristo, a nossa realidade ela já é celestial. Nós já começamos a viver a vida eterna. Eu não vou viver a vida eterna a partir do momento que eu morrer. Não, eu já vivo a vida eterna aqui. A partir de agora, porque eu já me rendi a Cristo. Essa é uma realidade que você precisa entender. Você vive na esfera celestial. E por estar nesse lugar, você já recebeu. Não é que você vai receber bênçãos. Você já recebeu em Cristo. E por que não se materializa? Porque muitas vezes a nossa estrutura não está preparada para isso. Já pararam para pensar nisso? Nós estamos nesse lugar. E muita coisa não acontece na nossa vida porque a gente não tem consciência disso. Todas as sortes de bênçãos espirituais. E a gente pensa que bênção espiritual são só coisas místicas, intocáveis. Também tem as bênçãos espirituais, os dons espirituais. Mas, meus queridos, entendam uma coisa. Outra coisa que precisa atingir o teu entendimento hoje. O contrário de espiritual não é material. O contrário de espiritual é carnal. Na minha vida, tudo que é material é espiritual para mim. Porque eu já estou morando nesse lugar. Eu já estou em Cristo. A minha casa já não é mais uma casa material. A minha casa já é uma extensão da igreja. A minha casa é um lugar de discipulado. A minha casa é um lugar que vai levantar paralítico, é um lugar onde pessoas vão conhecer a Cristo, é um lugar onde pessoas vão crescer na fé. Eu já vivo a minha casa, que é um lugar material, mas ele é um lugar espiritual para mim. O meu carro é espiritual. Eu já vivo nesse lugar, eu não vou no mercado mais com uma coisa... É uma coisa material, palpável, mas não é o contrário de espiritual. Porque não é mais carnal para mim ir no mercado. Não é mais carnal para mim adquirir um bem. Não é mais carnal para mim fazer uma viagem, comprar uma roupa. Tudo para mim é espiritual. Não é porque é físico, material e tangível. Tem gente que fala assim, ai, mas você espiritualiza tudo. Eu espiritualizo tudo. É do lugar onde eu estou agora. É do meu novo endereço. Eu não consigo no mercado normal. Eu vou agradecendo. Eu já vou saltitando de alegria, porque na situação que as coisas estão, eu consigo ir no mercado. Eu consigo pegar meu carrinho, consigo pegar o que eu gosto. Gente, isso é uma coisa muito tremenda e maravilhosa. Eu já entendi que isso é algo espiritual. Tudo para mim é algo espiritual. E para você também. É a realidade de onde a gente vive. As coisas que a gente consegue palpar, que Deus nos deu, elas têm uma realidade espiritual inseridas nela. Porque eu já vivo nesse lugar. Então eu tenho já todas as bênçãos em Cristo. Não é que eu vou ter bênçãos, eu já tenho. E aquilo que eu ainda não recebi é porque eu não tenho estrutura para receber ainda. Mas elas já são. Sabe aquela palavra, já é? Aquela gíria, existe essa gíria, já é. Em Cristo já é. Já é uma realidade. Que se materializa à medida que a gente está pronto. Veja, quando Deus fala para Noé, constrói uma arca. É algo material. Mas não é espiritual? Porque era uma arca palpável? Não, fazia parte de um plano maior. Do plano da redenção. Deus já estava tecendo o plano da redenção nesse momento. E a arca de Noé fazia parte disso. É uma coisa material. Mas Deus espera o quê para mandar chuva? A arca está pronta. Ele não fala assim, eu vou mandar chuva, viu Noé? Aí Noé enrola, não constrói a arca, ele manda a chuva mesmo assim, porque ele prometeu, ele vai mandar. Não. E a Bíblia deixa muito claro que Deus não falou assim, eu vou mandar a chuva daqui 6 meses. Ele não falou isso, ele falou quando estiver pronta. Então muitas coisas Deus vai liberar sobre as nossas vidas quando nós estivermos prontos para receber. Porque no céu isso já é uma realidade. Tem que fazer um download para a terra.
E a gente precisa estar pronto para isso. Entendendo que eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, porque é o lugar que eu estou, eu também preciso compreender dessas bênçãos, que mais que eu tenho de bênção aqui? Que Ele me escolheu, no verso 4, está dizendo que Ele me escolheu, e no 5 que Ele me adotou. Irmãos, quando a gente engravida, às vezes a gente não planeja o filho que a gente vai ter. Mesmo que a gente planeje a gestação, você consegue escolher o filho? Você pode planejar a gestação, mas agora você não vai planejar se vai vir menino ou menina, loiro, moreno, com a cor do olho, você não consegue escolher, concorda comigo? Mas a adoção não. A adoção, você entra na fila, você preenche o formulário, você pode escolher a cor, a idade, você pode escolher tudo na adoção. A adoção é um ato extremamente consciente. Ele nos adotou, está falando que eu sabia quem você era e eu quis te receber como filho. Já pararam para pensar na bênção que é isso? Quando a gente entende que Ele nos adotou, ou seja, foi consciente, Ele sabia a jaguara que eu era. Ele quis. Entenda? Ele viu você com todos os defeitos, falhas, tudo que você já aprontou, e Ele quis. Todos os seus problemas de aceitação, quando você... Sabe problema de aceitação, como que acontece? Eu vou explicar para vocês o negócio do problema de aceitação. Tem muito crente sofrendo com a tal da distúrbio de não aceitação, porque a gente tem histórias. A gente tem passado. E às vezes no passado, a gente não foi aceito. Às vezes não foi aceito pelo pai, pela mãe. Não foi aceito na escola, não foi aceito. De alguma forma a gente se sentiu não aceito. E aí o nosso contorno afetivo não fechou. O que acontece quando eu não fui aceito na minha infância? Isso é inconsciente, você não sabe, às vezes você nem lembra. Mas aí eu vou crescer sem esse contorno afetivo da aceitação fechado. Então eu vou crescer querendo aceitação. Eu busco aceitação em tudo. Aí eu sou aquela pessoa que não sei falar não para nada. Eu sou aquela pessoa que facilmente me envolvo em relacionamentos abusivos porque eu estou procurando aceitação. E eu vivo imaturo porque ninguém é capaz de me suprir. Eu vivo assim. Nada está bom, nem o relacionamento presta, é de um relacionamento para o outro, não para numa amizade, não para numa empresa, não para em lugar nenhum. Tudo tem defeito, tudo é ruim, nada me supre, porque eu estou buscando o quê? A aceitação que eu não tive. E o meu contorno afetivo não foi fechado. Agora, quando eu entendo que na cruz, Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o único que podia me rejeitar, porque Ele é perfeito, Ele me aceita. É racional, meus irmãos. Eu compreendi que Cristo me aceitou. Nesse momento, eu sou curada da minha ausência de aceitação materna, paterna. Por quê? Porque aquele que é perfeito, grande, maravilhoso, excelso, sublime, o rei de toda a terra, o homem mais influente que existe, Ele me aceitou. Eu preciso que mais alguém me aceite? Pouco me importa se alguém não me aceitou no passado, se eu não fui aceita na escola, se eu não fui aceita no grupo, se eu não fui aceita na igreja do fulano de tal. Já não me importa mais. Ele me adotou e me aceitou. Isso é algo que eu preciso compreender. Eu preciso compreender que Ele me redimiu e que Ele me perdoou. Redenção é o pagamento de uma dívida que a pessoa não podia pagar. Ele vai lá e paga. Você não podia mesmo se salvar, você não podia pagar a sua dívida. Não tinha mesmo conserto para você. É verdade. Tudo isso que você pensa a seu respeito de ruim, é verdade. Mas Ele foi e pagou a sua conta porque Ele quis. Não é porque você era bom ou porque você deu alguma coisa em troca. Ele pagou a dívida que você não podia pagar. E Ele te perdoou. Verdade que eu preciso entender. E eu preciso compreender, no verso 7 diz isso. Que Ele nos redimiu, nos perdoou. Como se não bastasse. Ele derramou sobre nós a sua graça. Ele pagou a nossa conta. Isso é redenção e isso é perdão.
Agora a graça vai além disso. Imaginem vocês, pensem numa mulher que tem uma dívida muito alta. Ela deve lá 500 mil reais. Ela não tem como pagar, não tem. Por mais que ela trabalhe a vida inteira, ela não tem como pagar essa dívida, vamos supor. Ela deve para um banco 500 mil reais, coitada. Ela não tem como. Ela vai ser presa por isso, porque a pena para quem deve 500 mil reais do banco é ser preso e executado. Coitada, ela não tem como pagar. Ela vai ser executada. Ela tem uma dívida. Aí vamos supor que o banqueiro falou assim, não, eu vou pagar a sua conta. Você não vai morrer, eu vou pagar para você. Aí o banqueiro vai lá e paga os 500 mil reais dela. Ficou zero, né? Dívida perdoada. Mas o que Jesus fez por nós foi além. Ele derramou sobre nós misericórdia. Ele não só pagou a nossa conta, vamos supor que o banqueiro não só pague a conta dela e deixe lá R$0 de conta. Além de pagar 500 mil reais de conta dela, ele ainda deposita R$1 milhão na conta dela. Positivo. Isso é o que Jesus fez com nós. Não bastasse ele depositar R$1 milhão na conta dela, ele ainda vai lá e pede ela em casamento. Foi exatamente isso que Cristo fez com nós. Isso é a graça. Ele não só nos perdoou e nos deixou sem dívida, ele ainda deixou um saldo positivo na nossa conta e ainda fez uma aliança conosco de cuidado. Eu vou cuidar de você. Foi isso, você precisa compreender a graça dele. Ah, mas eu não mereço. Não merece mesmo, mas ele quis. Ele quis. Isso é graça. A graça é tudo que nós não merecemos de Deus. A definição é favor imerecido. E o que ele nos deu que nós não merecíamos? Salvação. Nós não merecíamos ser livres do inferno, mas ele nos deu. Só que ele nos deu algo a mais, além da salvação, ele também dividiu com nós uma coisa chamada poder. Ele não só nos salvou. A Bíblia vai dizer, seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Com a graça ele te fez participante dele. Ele derramou o poder dele sobre você, para que você pudesse viver como ele quer. A graça de Deus é o poder que é derramado sobre você, para que você possa ir além das suas habilidades naturais. Ele depositou isso para você. A graça é o poder de Deus. Eu não consigo me conformar com isso. Porque eu não consigo isso. Eu não consigo aquilo. Ninguém consegue nada mesmo. Nós não conseguimos viver em santidade diante de Deus. Nós não conseguimos abandonar o nosso pecado. Nós não conseguimos abandonar os nossos maus hábitos. A única coisa que nos habilita a viver diante de Deus é o poder da graça dele. Esse poder faz com que eu viva de acordo com o que ele quer. É humanamente impossível, mas a graça opera isso no meu coração. A graça muda a afeição do meu coração. A graça faz com que eu passe a odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Isso é um poder sobrenatural. Se eu tentar por mim mesmo, não vai dar certo. Mas ele disponibilizou. Em João 1, vai falar assim, que ele nos deu da sua plenitude, graça sobre graça. Ele nos deu conta-gota de graça. Olha lá, você é muito miserável, viu? Eu vou te salvar, tudo bem, mas só um pouquinho de poder para você, tá? Gotas, não. Ele deu plenitude, graça sobre graça. É muito poder, é muita graça, é muita capacidade para você desenvolver o que humanamente você não ia conseguir desenvolver. Entenda isso. Esses dias eu estava na fisioterapia com o Isaac. Eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta dele, inclusive, mas ela é minha amiga também. E eu sou uma pessoa, meus irmãos, eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. Vou dividir alguma com vocês. Eu tenho um problema com socializar. Eu não gosto. Nunca socializei. Eu odeio público, porque tenho público nos lugares públicos. Então, eu nunca gostei na escola, por quê? Porque tinha muita gente na sala. Eu gosto de ficar sozinha.
Eu nunca gostei. Eu gosto de entrar nos lugares, entrar muda, sair calada, sentar o mais fundo possível, para mim não ser percebida. Essa sou eu. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de socialização, de falar, de me expressar. Na maioria das vezes eu finjo demência. Essa sou eu, com a minha habilidade natural de me esconder debaixo do banco. Aí eu estava na fisioterapia, a minha amiga me perguntou assim, às vezes ela assiste as ministrações da igreja. Ela falou, amiga, porque ela sabe o jeito que eu sou. Eu sou quieta, para ela arrancar alguma coisa de mim, ela tem que ficar me fazendo várias perguntas, e ela já sabe o meu jeito. Aí ela falou assim, amiga, eu não entendo você, como é que você consegue subir no púlpito e falar? A gente estava perto de várias pessoas, várias fisioterapeutas, e todo mundo olhou assim, tipo, ela fala? Ela fala? Aí eu falei assim, você entendeu a graça agora? Você compreendeu esse poder que te habilita a fazer o que a sua habilidade humana não deixa fazer? Como que eu não consigo mesmo, eu continuo não conseguindo. O dia que a graça parar de operar em mim, eu acho que vou ficar assistindo o culto ali na caixinha de som. Certeza. A graça que Deus dispensou sobre nós faz isso conosco. Uma habilidade que vai além da sua capacidade. É o poder que Ele deu junto com a salvação. Eu não tenho capacidade de viver em santidade. A graça te habilita a viver em santidade. Ele nos trata como sua herança. O versículo 11 diz isso. Nós somos herança dele. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Para de se sentir um coitado, uma coitada. É feio isso. Deus não se agrada disso. Ele não olha para nós e fala assim, nossa, eu fiz um favor para você, hein? Sua trapinho, sua coisinha. Fica aí. Não. Ele olha para mim, ele fala assim, agora eu estou vendo o fruto do meu penoso trabalho e estou me alegrando. Ele olha para você e chama de minha herança, minha propriedade particular, meu jardim fechado. Você não é um qualquer coisa. Você não é um negócio, não, você é herança de Deus. Está falando em Efésios 1. Nós somos herança dele. Ele olha, gente, herança não é uma coisa boa? Pensa comigo. Quem de nós não queria ter uma herança para receber? Eu não sei se vocês sabem qual é a sensação, eu não sei, mas deve ser muito boa, de você ter uma herança. Como que você olha para aquilo? Você olha deslumbrado para aquilo. É assim que Deus nos olha. Ninguém olha uma herança, gente, assim, nossa, uma herança. Ninguém, eu nunca vi ninguém que sem entusiasmo diante de uma herança. Diante de uma herança a gente é entusiasmado, os nossos olhos brilham, e é assim que Deus nos enxerga. Ele nos selou com o Espírito Santo no verso 13. Ele nos deu o Espírito Santo dele, nós estamos estudando aqui na quinta, e eu vou deixar para vocês virem quinta, escutar a respeito do selo do Espírito Santo em nós. Vocês têm noção que nós temos o Deus Todo-Poderoso habitando em nós? O Espírito Santo não é um Deus secundário, um Deus auxiliar. O Espírito Santo é Deus em toda a sua totalidade, que vive habitando em nós. Ele colocou esse selo na nossa vida. E isso eu não preciso sentir um arrepio para ter certeza que o Espírito Santo está vivendo em mim. Não preciso. Eu preciso só entender que Ele está. Isso é racional, Ele vive em mim. Ele me selou com o Espírito Santo, a própria presença dEle habitando dentro de mim. E o Espírito Santo é para nós uma garantia. O que é garantia? Quando você vai comprar alguma coisa, alguém vai comprar alguma coisa de você e você fala assim, eu vou te vender, mas você tem que dar um sinal. A pessoa vai te dar um sinal, uma pequena amostra do que ainda está por vir. Então toda essa alegria que nós temos da salvação, a presença do Espírito Santo, a certeza de estarmos sentados com Ele em regiões celestiais, nós não vivemos mais de acordo com o curso desse mundo, nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós temos o poder da graça sobre nós, nós somos vistos como herança diante de Deus. Tudo isso é uma pequena amostra do que nós ainda vamos viver. É uma garantia, algo pequeno. E Ele nos deu uma amostra pequena. Então eu concluo que nenhum problema dessa vida, nenhum,
pode ofuscar o que Jesus já conquistou para nós na cruz. Quando eu estou de posse dessas verdades, não interessa mais o que eu estou passando, porque todos nós, vou passar um microfone aqui de um em um, todo mundo tem um problema para contar. Então eu não tenho. Se tem alguém aqui que não tem problema, não, todo mundo aqui tem problema. Todo mundo tem. Só que quando a gente entende essas verdades aqui, nada mais ofusca a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós um peso de glória acima de qualquer comparação. A gente não anda mais abatido, arruinado. Tá tudo bem? Não dá, de posse dessas verdades, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo certo. Porque eu já estou assentada com Cristo nas regiões celestiais. Eu já vivo a realidade do céu. Está tudo certo. E na segunda parte, Paulo roga pedindo que Deus conceda à igreja espírito de sabedoria, escute bem, revelação e pleno conhecimento dele. Isso aqui a Vânia ministrou aqui na hora do louvor. O Paulinho falou disso aqui. No grego, esse pleno conhecimento, esse conhecimento, não fala de conhecer, de ouvir falar. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o presidente dos Estados Unidos, não conhece? Vocês não conhecem Trump? A gente sabe quem é o Trump. Você conhece? Se alguém falar, conhece Donald Trump? Sim. Mas nenhum de nós conhece ele plenamente. Alguém toma café com ele todo dia cedo? Conversa com ele, janta, vai na casa dele, só chegar lá e bater na porta que ele recebe? Não. O conhecimento aqui, tem uma palavra no grego para conhecimento que parece que é gnosis, não sei falar. Mas quando ele fala conhecimento, ele não fala só gnosis. Ele coloca um prefixo, que eu não lembro qual. E quer dizer de um conhecimento que vem da intimidade. O que Deus quer para nós é um conhecimento de alguém que não, eu ouvi falar, eu sei de Jesus. Não, ele não quer só um conhecimento racional. Ele quer um conhecimento de intimidade, de vivência. Todo mundo aqui conhece o Paulinho, mas quem conhece sou eu. E esse conhecimento aqui que Paulo está pedindo para que Deus dê para a igreja, é esse conhecimento do envolvimento, do conhecimento pleno, profundo, de saber quem Ele é. Provar e vede que o Senhor é bom. Provar quem Ele é. E essa é uma oração que precisa ser copiada. Coisas boas a gente copia, não é feio. Tudo que é bom a gente deve copiar. Não é feio copiar coisa boa. A oração de Paulo, que Ele nos enche de sabedoria, de espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento de Deus, deve ser a nossa oração. Que Deus enche essa igreja de sabedoria, revelação e pleno conhecimento de quem Ele é. E é um conhecimento de experimentar. Quem fala com propriedade. Espírito de sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Deus está fazendo e envolver-se nisso. Nós precisamos, meus irmãos, rogar a Deus que nos dê espírito de sabedoria para compreender as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso. O nosso ponto de vista é muito falho. Sabe, na nossa ótica a gente está sempre certo. A gente está sempre certo, o outro que é errado, igual o Paulinho falou aqui. A gente está sempre, mas você. E o espírito de conhecimento da parte de Deus vem sobre nós para que a gente visualize as coisas de acordo com o que Deus vê. Tudo muda, meus irmãos, nessa perspectiva. Ele começa a te mostrar a sua miséria e a sua atitude vai mudar com relação a isso. E para que ele roga todo esse conhecimento de Deus, esse espírito de sabedoria, de revelação? Para que nós entendamos agora mais uma coisa que você precisa saber. Para que entendamos a suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Todo mundo aqui sabe que Deus tem poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Nós sabemos disso. Mas poucos de nós sabemos que Ele dividiu esse poder conosco. Deus tem poder. E dividiu isso com a sua igreja. Nós sabemos que Deus tem poder, mas não sabemos que esse poder está sobre nós. E nós ficamos igual a Gra falou no domingo passado. Vocês viram na pregação que ela falou que a igreja fica acuada e com medo. A gente fica medroso, escondido.
Isso também resulta de uma falta de entendimento do poder que nós recebemos de Deus. Aí a gente fica ali se sentindo coitado, menor, a gente não consegue se pronunciar, se expressar quando precisa. Na versão NVT, esse mesmo versículo aqui, 19 e 20, fala assim, ó: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e nos fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Está falando aqui que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está sobre nós. Eu não preciso mais ter medo. Sabe quando alguém pede uma oração e você tem vergonha de falar, não, vamos orar aqui agora, vou pôr as mãos sobre você, vem cá. Sabe quando alguém fala alguma heresia, alguma coisa totalmente fora e contrária da palavra de Deus, que você não tem coragem de se posicionar e de falar, não, isso aí está errado. Porque a gente não tem noção do poder que foi disponibilizado para a nossa vida. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, está sobre nós. O tempo todo esse poder está disponibilizado, mas a gente não tem como tomar posse. E uma das fases do processo ali de salvação é a apropriação. Eu me aproprio das verdades bíblicas, é para mim. Ele morreu na cruz por mim, ele me substituiu, ele aguentou a ira de Deus no meu lugar, eu tomei posse disso. Não tem como eu tomar posse da graça de Deus se eu não entender a graça. Não tem como eu tomar posse do poder que Ele disponibilizou se eu não entender, no meu entendimento, que Ele depositou o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, Ele colocou sobre a igreja. Irmãos, isso é muito poderoso. Não é mais para a gente andar tão escondido. A gente pode sim falar. Abra sua boca, fale, ore, testifique. A graça de Deus está sobre você. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos também está sobre você. E mais uma coisa que nós precisamos entender. Então, até agora, o que você precisa compreender? Essa mensagem não é nada sobre o que você deve fazer. Embora foi falado aqui que você precisa se envolver com Deus, né? Você precisa buscar Deus. Qual que é a tua tarefa? Se envolver com Deus. Conhecer a Deus. Intimamente, provar. Mas aqui está dizendo que você precisa saber. Efésios 1 está falando que você precisa saber que você está assentado com Cristo em regiões celestiais e lá você já tem todas as bênçãos disponíveis para você. Você precisa saber que você foi adotado, perdoado, amado, redimido, que existe uma graça operando sobre você, que é um poder que você não consegue fazer nada mesmo, mas ela te habilita a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Um parênteses, a graça é para que você faça só aquilo que Deus quer que você faça, tá? Não vai rogar a graça de Deus para Ele seguir as ideias da tua cabeça. A graça de Deus só te acompanha na obediência. Deus te escolheu para algo, uma vocação. Mais um parênteses. Vocação não é aquilo que você gosta de fazer. Paulo fala aqui, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Quem que era Paulo antes da graça de Deus? Antes de encontrar Jesus? Eu queria conversar com ele se antes disso, alguma vez ele falou, nossa, eu tenho uma habilidade para ser apóstolo, eu acho que eu levo um super jeito. Às vezes a gente olha a nossa vocação assim, o que será que eu gosto de fazer? Deve ser isso que Deus me chamou. Se Davi fosse olhar assim, ele ia falar, nossa, eu amo tocar harpa, vou ser músico da Orquestra Sinfônica de Israel. Ele nunca ia pensar em ser rei. A vocação tem a ver com algo que Deus te escolheu para fazer, que te tira completamente da sua zona de conforto, e que se Ele falar agora, você vai falar, não quero. Não. Entenda a vocação. Por isso você vai precisar da graça. Porque Paulo, antes de se converter, era um serial killer. Ele matava cristãos. E por causa da graça e da vontade de Deus, ele é agora apóstolo. E dos gentios. E agora ele leva o evangelho. Então a sua vocação não tem nada a ver com aquilo que você gosta de fazer muitas vezes. Mas às vezes é o contrário, completamente. Que é o que eu estou fazendo aqui. É totalmente ao contrário do que é a minha habilidade. Eu não gosto, não gostava. Agora eu gosto. Não gostava de apresentar trabalho oral. Queria morrer, era morte para mim. Falar em público, jamais. Eu cantava na igreja, sabe por quê? Vou contar aqui que minha mãe não está aqui hoje, tomara que ela não esteja assistindo, porque eu era obrigada.
Minha mãe me obrigava a cantar, me obrigava a tocar na orquestra, me obrigava a servir. E eu amava cantar em conjunto, porque Deus não aparecia. Na igreja que eu congregava, você mandava o bilhetinho de quem queria cantar. Alguém já viu isso? Você manda o bilhetinho lá, fulana quer louvar o Senhor. Eu nunca escrevi um bilhete desse. Minha mãe escrevia os bilhetes. Então ela ensaiava, ela escolhia o hino, escrevia primeiro no caderno que não tinha impressora, colocava o playback, fazia eu cantar, mandava meu nome e fazia eu subir e cantar. Eu detestava isso. Então a vocação, o chamamento de vocês que está falando aqui, vai te tirar completamente da tua zona de conforto e você vai precisar de um poder sobrenatural para executar. Você precisa entender, a última coisa que você precisa entender, que a igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. A igreja é Cristo em ação na terra. Faltou entendimento disso. Tem gente que acha que pode servir a Deus em casa. Eu posso servir a Deus do meu jeito, aqui com a minha fé, aqui na minha casa, aqui com o meu YouTube. Faltou entendimento de que o sepulcro vazio é o berço da igreja, é o complemento, a extensão, a plenitude da obra redentora é quem? A igreja. Eu sou a igreja. Da onde que você é a igreja? Você é um membro. Nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Porque eu sou a igreja quando eu estou aqui com vocês. Quando eu estou funcionando na minha função aqui junto. Quando eu estou ligado no corpo. A igreja é a extensão da obra redentora. Aí existe um monte de lugar com falso pastor, que são falsas igrejas. Tem. Mas o Espírito Santo que habita em você vai te direcionar para uma igreja de verdade. Corpo, unidade. Por que a gente fala tanta célula? Vocês precisam funcionar. Vocês precisam ter união. Se a gente entendesse a união, o poder da unidade da igreja, o poder do a gente não andava sozinho. Nós precisamos compreender essa verdade. Faz parte do plano da obra redentora. A partir do momento que eu me rendo a Cristo, não tem como eu andar a par da igreja. Ele diz, a metáfora ele é o cabeça, está falando aqui em Efésios 1. E a igreja é o corpo. Eu sou o corpo sozinha? Não, eu sou um membro sozinha. Nós, a extensão do cabeça, juntos. Eu falar que eu não preciso estar numa igreja, é a mesma coisa eu falar que um coração pode ficar ligado num cérebro sozinho e sair andando por aí. Não existe isso. Você nunca vê uma cabeça com um braço, uma cabeça com um pé. Você vê uma cabeça e um corpo. Então nós precisamos compreender que nós somos o corpo de Cristo. E a forma que Cristo se movimenta hoje é através da sua igreja. E isso se dá através das igrejas locais. Você tem usufruído do que Cristo conquistou para você com base em tudo isso que a gente expôs aqui? Você tem usufruído disso? Isso está na sua mente quando se sente um coitado? Satanás ama quando a gente se sente quando a gente se sente injustiçado, quando o nosso esposo é grosso às vezes, quando alguém faz alguma coisa errada e você se sente tão coitado. Satanás adora isso. Você tem usufruído do poder que está sobre você? Você sabe de onde Deus te chamou, para que te chamou e para o que Deus te chamou? Você compreende o seu valor para Ele? Você tem experimentado o poder da ressurreição em sua vida? Meus irmãos, nós somos chamados para trazer essas realidades celestiais. Eu queria chamar o grupo de louvor. Nós somos chamados para trazer, onde nós estamos? Assentados com Cristo em regiões celestiais. E nós fomos chamados para trazer essas realidades do céu para a terra. As pessoas que não conhecem a Cristo não conhecem as realidades do céu. Quem vai manifestar a realidade celestial na terra é a igreja, beleza, justiça, verdade. Por isso que a igreja faz obra social. Por isso que a igreja organiza as coisas, verdade, justiça, beleza, padrões da realidade celestial que a gente já vive. Por isso que a nossa casa não pode estar largada para as traças. Por isso que as nossas gavetas têm que estar organizadas. Por isso que não pode ter na nossa casa aquele cômodo cheio de roupa suja.
Nós já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. As realidades do céu já se manifestam na minha casa. Todas as minhas gavetas são espirituais. A minha geladeira é espiritual. As minhas roupas, meu guarda-roupa é espiritual. Tem que estar tudo limpo, organizado, bonito. Beleza. Não é luxo. Beleza. É a realidade do lugar de onde eu vim. A vida aos sepulcros. Pode se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. Que você saia daqui sabendo. Você não precisa sentir não, mas saiba que há uma graça, um poder que Deus derramou sobre você gratuitamente. Você não merecia, mas Ele te deu. E o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está sobre você. E quando Ele olha para você, Ele vê uma herança, um sacerdote. Que você entenda isso. E se você ainda não se rendeu a Cristo, e você não vive essas realidades, que você possa hoje renovar sua aliança com Ele e se entregar a Ele, para que você experimente isso.